muitas delas são resultado do nosso plantio. Então, que a gente possa, em 2019, fazer um bom plantio, não é? Para que a nossa colheita seja de boas obras, que ela frutifique em frutos de amor, tolerância, não é? Então, fica essa mensagem de um bom 2019 para todos nós. Muito bem, Priscila. Então, nós vamos começar o ano plantando, né? Nós vamos começar o ano indo para frente. Normalmente é isso que a gente pensa. Ano novo, recomeço. Vamos caminhar para frente e deixar o que ficou para trás, né? Mas nem sempre a gente consegue fazer isso. Por que é tão, às vezes, difícil da gente caminhar em busca dos novos objetivos? Porque a gente fica, às vezes, amarrado, né, em coisas que nós não conseguimos, de fato, encerrar os ciclos. Fechar, né, o balanço geral que normalmente a gente deveria fazer antes de ir para a próxima contabilidade, para o próximo ano. E uma das coisas difíceis da gente trabalhar é a culpa e o ressentimento, que são como pesos para a gente, que deixam a gente presos no passado. Então, hoje, basicamente, nós queremos falar sobre o seguinte. Nós sabemos que nós vivemos aqui no planeta Terra um mundo de provas e expiações. O que quer dizer isso? É um planeta que não é mais inferior, mas ainda está longe, né? Ou talvez nem tão longe, mas a caminho de um planeta de regeneração, um planeta melhor, com condições melhores. Então, basicamente, todos nós que estamos aqui, nesse planeta, estamos mais ou menos nas mesmas condições. Não é? Uns um pouquinho mais adiantados do que outros. Mas não é tanta diferença assim quanto a gente imagina. Então significa que todo mundo erra. E se eu não cometo determinado erro nessa reencarnação, por exemplo, se eu não matei ninguém, não quer dizer que eu não tenha feito isso num passado muito recente. Eu não sei, eu não lembro. Pela misericórdia divina, nós não nos lembramos dos nossos erros. Nós apenas aprendemos com eles. Mas, então, significa que eu não sou boa há tanto tempo, né? Eu fiquei um pouco melhor recentemente. É muito próximo de mim esses erros. Do mesmo jeito que com os nossos irmãos que ainda estão errando. E que nós, muitas vezes, julgamos com muita severidade. Então, todos nós ainda estamos errando. Erros mais graves, erros menos graves. Então, se todos nós estamos na mesma situação, no mesmo barco, eu preciso muito de perdão. Para mim, eu preciso de perdão. Então, eu preciso que os outros me perdoem. E eu preciso que eu me perdoe. Da mesma maneira que eu preciso perdoar aos outros. Porque se eu não perdoo aos outros ou a mim mesma, eu não caminho. Lembra do plantio? Quem conhece um pouco de agricultura sabe que as culturas anuais, né, arroz, feijão, todo ano a gente colhe, tira aquilo do campo, prepara o campo novamente para semear. E aí a gente cuida daquela plantação naquele novo ano para que a gente possa colher. Não tem jeito de plantar uma cultura nova em cima das coisas antigas. Não tem. A não ser culturas perenes, né, como frutíferas, mangueiras. Essas aí a gente não arranca. Né? Essas são as potencialidades que nós temos, as coisas boas que nós vamos desenvolvendo ao longo do passar do tempo. Isso a gente não arranca nunca, a gente só continua melhorando.
Ah, Priscila, mas esse negócio de perdão, você já falou de perdão antes, mas está difícil. Não pensa que eu escolhi esse tema à toa. Normalmente eu escolho os temas baseado naquilo que eu estou precisando. É a minha maneira de escolher os temas. O que mais eu estou precisando agora? Não é? Então aí eu imagino que os outros também estão. Não é tão fácil assim a gente perdoar. Primeiro, é difícil a gente querer perdoar. Mas a gente já é espírita, quem já é espírita há mais tempo, né? A gente estuda tanta doutrina que a gente já quer perdoar. Daí a conseguir perdoar é um outro passo. Não é tão simples assim. Primeiro a gente tem que querer. E aí, depois de querer, a gente tem que ter paciência com a gente mesmo. Porque não é tão fácil assim. Perdoar não é instantâneo, perdoar é um processo. E é isso que a gente vai ver um pouquinho hoje. Primeira coisa que a gente vai discutir um pouquinho é sobre ira e rancor. Buscando na literatura, né, e ouvindo algumas palestras também sobre perdão, eu encontrei esse argumento que está no Velho Testamento e no Novo. No Velho Testamento, em Salmos, tem essa passagem que fala assim: irai-vos, mas não pequeis. Consultai no travesseiro o coração e sossegai. E depois Paulo, no Novo Testamento, fala assim: irai-vos e não pequeis. Mas não se ponha o sol sobre a vossa ira. O que será que quer dizer isso? Irai-vos, o que é ira? Né? Ira ou raiva é aquilo que a gente sente, aquela emoção primária que a gente tem quando a gente vê uma coisa errada. Tanto sendo feito com os outros, quanto quando é feito com a gente mesmo. Ou alguma coisa que nos incomoda, que nos frustra, que não sai do jeito que a gente gostaria que fosse. Então, esse sentimento é automático, gente. Não adianta você não querer ter. Ele faz parte do nosso sistema límbico. É automático, é um instinto. Isso não tem controle. Isso é normal e isso, inclusive, é bom. Por quê? Porque quando eu vejo alguma coisa errada, né, a recomendação que a gente tem do Evangelho é que a gente reconheça que aquilo não é adequado e que a gente busque, se tiver uma pessoa que provocou aquilo, né, ou nós mesmos, que a gente busque, através do amor, restabelecer o que é adequado, o que é correto. Então, isso seria uma justiça baseada no amor, onde a gente busca um acordo, uma reconciliação. Reconciliai-vos com o seu inimigo enquanto estás a caminho com ele, enquanto você está próximo dele. Agora, o que foi mesmo que Paulo falou lá depois? Não deixa que isso continue com você após o pôr do sol. Ou seja, a ira, a raiva, é para que a gente use aquela energia que vem dela, que a gente tome uma atitude e busque consertar as coisas. Tá? Só que aí, quando a gente põe a cabeça no travesseiro, a gente deve pensar o quanto aquilo tem de responsabilidade nossa, o quanto aquilo realmente é grave ou não, o quanto aquilo, o meu companheiro, aquela pessoa que de alguma forma me lesou, me prejudicou, é responsável por aquilo também ou não. E qual é o acordo que a gente pode chegar. O que não me cabe é, passado aquilo, eu manter uma atitude de rancor ou uma atitude hostil para com aquela pessoa. Porque aí se a gente continuar nesse mesmo caminho, ainda falando sobre esse mesmo tema, Paulo vai depois dizer aos Romanos o seguinte: não vos vingueis a vós mesmos, porque está escrito: a mim pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Ou seja, o Senhor que é Deus, que é nosso Pai, a Ele
é que cabe as consequências dos atos da pessoa que praticou o mal, que praticou o desacerto. Não cabe a nós. E quando ele fala vingança, né, na verdade, dependendo das traduções, isso está mais relacionado com justiça, com refazer o caminho. Então não cabe a nós saber como é a maneira que a pessoa que errou tem que refazer o caminho dela. A nós cabe buscar uma readequação dentro das nossas possibilidades. O que não nos cabe não é nosso, não nos pertence. E aí, muitas vezes, essa mesma angústia que eu trago em relação às outras pessoas, eu trago também em relação a mim mesma. Ou será que nenhum de nós aqui fica assim, se naquela época eu tivesse agido diferente, eu teria feito assim, eu teria feito assado. A vida hoje poderia ser outra. Eu poderia ter ido por outro caminho. A maioria de nós tem algum pensamento dessa maneira. Né? Mas Jesus também diz assim, basta ao seu dia o seu próprio mal. Significa o quê? Que naquele momento em que eu estava vivenciando aquela experiência, eu usei os conhecimentos e as capacidades que eu tinha desenvolvidas naquele momento. Eu usei o que eu tinha. Eu fiz o melhor que eu pude. Naquele momento, eu não tinha como fazer melhor. E hoje? Hoje eu tenho? Bom, então, se hoje eu tenho uma capacitação melhor, eu devo usar hoje o que eu sei. Não tem jeito de mudar o passado. Apesar de todos os filmes maravilhosos, De Volta ao Futuro, De Volta ao Passado, né? Todas essas coisas imaginárias que a gente vê, isso não é acessível para nós. O que nós podemos, o que nós temos hoje é o presente. Então é por isso que a gente deve estar buscando essa felicidade para nós no hoje, sem querer nos punirmos por aquilo que a gente já realizou. E ter compaixão. Ter compaixão daqueles que choram, que foram as vítimas, mas também ter compaixão daqueles que provocaram o prejuízo. Por quê? Porque a vítima, muitas vezes, está resgatando algo do pretérito. Ou passando por uma prova. Então, se ela aproveitar aquela experiência para o seu aprendizado, ela está crescendo. Enquanto que aquele que lesa, aquele que causa prejuízo, esse está se comprometendo e arranjando mais dificuldades para o seu futuro. No capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, sobre as bem-aventuranças, Kardec volta sobre a temática onde Pedro pergunta a Jesus, Jesus, quantas vezes perdoarei ao meu irmão? Será que eu vou perdoar o meu irmão 7 vezes? Ao que Jesus responde, não 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. E aí a gente tem que acrescentar que naquela época, 7 vezes não significava apenas 7, mas uma infinidade. Então não é só multiplicar 7 por 70 dá 490, não. Significa infinitas vezes. Porque por acaso Deus conta quantas vezes Ele está perdoando os nossos erros? Não tem erro que a gente decidiu que a gente não vai mais cometer, mas quando a gente vê, a gente está fazendo tudo igual? Se Deus nos perdoa infinitas vezes, é assim que nós devemos proceder também. Né? Então, no Evangelho, a gente retoma esse assunto, né, sobre o perdão. E o perdoar, ele não é uma coisa
definida como esquecimento, que muitas vezes diz esquecer as ofensas. A gente não esquece, a não ser que a gente esteja com Alzheimer, algum problema assim de memória, né? Um problema neurológico, uma pancada na cabeça. Esse perdoar é lembrar, mas ressignificar aquele acontecimento. Olhar para aquilo de uma outra maneira, de uma outra forma. Para isso, a gente tem que se colocar muitas vezes no lugar do outro. O que foi que o outro viveu? O que foi que o outro passou? O que aconteceu com ele até chegar aqui? Qual é a história de vida dessa pessoa? Ele não caiu de paraquedas com aquela atitude. Tem um contexto. Né? Então, eu nunca passei fome na vida. Fome mesmo. Passei assim, um dia. Né? Uma viagem, uma coisa, mas essa fome que vai um dia, 2 dias, 3 dias, uma semana, um mês, essa fome. Se eu passasse essa fome, será que eu também não roubaria para comer? Não sei. Não sei. Eu não passei por essa experiência nessa vida, eu não tenho essa recordação. Eu imagino que não. Mas a verdade é que eu não sei. Então, quando a gente se coloca no lugar do outro, com a experiência de vida do outro, será que eu não faria a mesma coisa ou pior? Eu não sei. É por isso que muitas vezes, nas nossas reencarnações, nós vamos cair no mesmo espaço, na mesma família, muitas vezes, exatamente com aquelas pessoas para as quais nós devemos um perdão recíproco. Eu devo perdão e o outro me deve perdão também. Pessoas que se magoaram uns aos outros. Tá? E é por isso que nas nossas reencarnações, muitas vezes vem assim aquela coisa, mas por que justo comigo? Por que justo eu tinha que ser empregada dessa pessoa? Por que justo eu tinha que ser filha dessa pessoa? Por que justo eu tinha que ter escolhido esse marido? Não é à toa. Tem um motivo. Nós atraímos as experiências que são necessárias para nós. Se não é por um vínculo do passado, com certeza é para um aprendizado do presente. Não tem outra coisa. Ou eu atraio para mim aquilo que é débito, que tem causa no passado, ou eu atraio para mim aquilo que eu preciso agora. É isso. E quando a gente pensa em perdão, né? Mas perdão, essa coisa, né, religiosa, né? Perdão só é importante para a nossa saúde espiritual? Hoje a medicina, né, demonstra que não. Que o perdão também é essencial para a nossa saúde física. Aí complicou. Porque eu até podia dizer que eu não sou espírita, que eu não acredito em Deus, que eu não acredito em reencarnação. Não tem escapatória. O perdão continua sendo essencial para que nós tenhamos uma vida material saudável. E aí a gente vai ver, né, que o ressentimento, o rancor, eles vão causando mal para a nossa estrutura física. E se a gente pensar espiritualmente, a gente vai ver que sem perdão, a gente não consegue avançar nas outras aquisições espirituais. É como se fosse um pré-requisito. Na faculdade a gente tem muito isso. Às vezes, para fazer uma disciplina mais avançada, você precisa fazer uma disciplina mais básica. Aqui é onde empaca a nossa evolução espiritual. Se a gente não perdoa, é como se a gente tivesse um grilhão preso no pé e atravanca, atrapalha, paralisa a gente.
Então, a gente já sabe cientificamente que para manter a sanidade mental e o equilíbrio emocional, a gente precisa de perdão. Num processo terapêutico, né, é o que a gente mais vê dentro dos consultórios de psicologia, de psiquiatria. Problemas de raiva, ressentimento, rancor, dificuldade de perdoar, vão causando inúmeras doenças. Primeiro, no nível espiritual, depois no nível emocional e, finalmente, no nível físico. Vamos ver como é que é isso. Vamos lá para frente. Nossa, por que isso acontece? Porque aquilo que eu penso, essa paisagem mental, ela se fixa, ela se plasma, né, na minha energia. Tudo aquilo que eu penso, tudo aquilo que eu sinto, fica impregnado no meu espírito, no meu perispírito e no meu corpo. Então, o que eu estou convidando para fazer parte dos meus pensamentos, dos meus sentimentos? Então, no material da Joana de Ângeles, a gente tem esses apontamentos que ela faz, tá? Que eu resumi, porque eu adoro resumir, né? E fazer esses esqueminhas. Então, o que ela fala? De uma reencarnação para outra, a gente não carrega o corpo físico. O que a gente carrega? Aquela memória, né? Tudo que a gente viveu nas outras vidas fica, de certa forma, armazenado nessa memória. A gente pode dizer que é a nossa bagagem espiritual. Tá? A gente carrega isso no perispírito. Beleza. O que a gente carrega? Arquivos do passado. E aí, os planejamentos para o presente e para o futuro. O que mais a gente carrega? Os merecimentos. Tudo que a gente fez de bom. Todas as nossas aquisições. Eu já sou uma pessoa bondosa. Eu já sou uma pessoa inteligente. Né? Então, essas aquisições são os merecimentos. Eu fiz o bem para tantas pessoas. Né? E os impedimentos? Os impedimentos são o contrário. São os erros que a gente cometeu, as falsas crenças que a gente tem, né? Orgulho, vaidade, essas coisas são os impedimentos. E a gente tem marcas das reencarnações anteriores. O que são essas marcas? Por exemplo, se eu não soube aproveitar bem a minha inteligência, eu usei minha inteligência para a execução do mal, eu posso ter uma marca na área do cérebro. Se eu cometi um suicídio através do envenenamento, eu posso ter uma marca na área da deglutição. Enfim, se eu usei a área genésica de reprodução de uma maneira irresponsável, né, o sexo de uma maneira irresponsável, eu posso ter uma marca na área genésica. E assim por diante. Todas as nossas ações vão deixar alguma marca, boa ou ruim. Né? Então, merecimentos e impedimentos. Então, a gente acha que aquele bebê que está nascendo é uma folha em branco, mas ele não é. Ele nós trazemos, quando a gente nasceu, tudo isso na bagagem. Isso vem. Então, se eu tenho uma marca, por exemplo, de rancor, de ressentimento. Se eu guardo rancor, eu não eliminei ele, né? Ele está comigo. Esse ressentimento é meu. Eu guardo ele como um tesouro precioso. Porque a pessoa me magoou. Eu coloco ele igual um lixo dentro da minha caixinha de tesouro, que é o meu coração. Guardo lá no cofre. A mágoa minha, importante. Como que eu vou abandonar isso? Né? Carrego junto. Carrego junto, vem na mala. Aí o que acontece? Eu vou reencarnar. Mas aquela marca está lá. O que essa marca faz? É igual a um imã. Ela puxa, ela atrai. De quem é mesmo que você tem ressentimento? Daquela pessoa ali. Você. Vou escolher você que está olhando para mim. Você
Então, aquela energia me atrai. Então, onde é que eu vou nascer? Na sua casa. Faz sentido isso para vocês? Exatamente aquilo que eu seguro com tanta força, que é a mágoa, a ira, o rancor, o ódio, é o que me atrai para aquilo. Ou então, uma outra situação. Eu usei a minha mente maquiavelicamente para prejudicar muito uma grande população. Fiz armas, venenos, enfim, usei de modo inapropriado coisas para prejudicar muita gente. O que acontece com esse cérebro? Vamos dar uma folga para ele, porque ele não está sabendo usar as potencialidades dele para fazer o bem. Quem sabe se ele passar uma encarnação inteira sem ser usado, para você aproveitar e desenvolver o lado moral, ele se equilibra. O que acontece na próxima vida? Algum tipo de lesão, uma hidrocefalia, uma chikungunya, né? Uma chikungunya. Eu juntei a zika com a chikungunya e ficou, enfim, vocês entenderam, né? Então, às vezes a gente fala assim, nossa, foi uma fatalidade. Nossa, porque justo na minha família foi nascer uma criança com uma problemática, um problema cardíaco, um problema de estômago, uma degeneração, enfim, qualquer uma. Um câncer. Por que uma criança tão jovem com uma doença tão lastimável? Não é à toa. E aí os pais pensam assim, a culpa é minha. Eu que não pude proteger essa criança disso. Evidente que nós, pais, temos alguma responsabilidade sobre o que acontece com os nossos filhos. Mas eles não foram criados por nós. Eles vieram por meio de nós, através de nós, para o mundo. Nós somos colaboradores de Deus para trazer os nossos filhos para a Terra. Eles já têm milhares de anos de existência e trazem com eles todo um repertório de coisas que eles têm que vivenciar. Nós não podemos poupar os nossos filhos das experiências dolorosas. Então, às vezes, eu como mãe fico me recriminando. Eu que não soube educar. Sim, a educação é muito importante. Nós podemos, muitas vezes, melhorar, auxiliar, colaborar, orientar. Mas nossos filhos são espíritos eternos. E eu também. De onde eu vim? O que será que eu carrego na minha mala, na minha bagagem? Todas essas condições eu vou atrair. Eu vou atrair o lugar onde eu vou nascer. Eu vou atrair os companheiros de vida, a família onde eu vou nascer, os amigos, os familiares. Eu vou atrair todas as experiências, doenças, trabalho, emprego, tudo. Tudo eu atraio com base nessa bagagem que eu tenho. E, junto com isso, eu vou agir buscando o que é importante para o meu aprendizado agora. Tá, beleza. Então eu nasci com uma série de coisas. E agora? Agora eu vou continuar vivendo, certo? Vou continuar vivendo. Eu nasci, tudo bem. Trouxe lá um problema cardíaco, problema digestório. O que eu vou fazer com isso? Então agora, baseado nisso, eu vou buscar provas, expiações e experiências para o meu aprendizado. Eu posso aproveitar tudo aquilo com que eu nasci e usar bem para as minhas experiências, certo? Mas muitas vezes, quando a gente não se perdoa, a gente traz lá no inconsciente, ou seja, não é uma coisa que a gente sabe, tá? Está lá no inconsciente. A gente começa a se punir.
Vamos supor que lá no passado, em outra vida, eu fiz alguma coisa errada. E eu achei que eu não paguei por aquilo. Lembra que naquela passagem do Evangelho é dito que a justiça pertence a Deus? Não sou eu que tenho que me punir se eu fiz alguma coisa errada. Eu tenho que me corrigir. Isso cabe a mim. Mas me punir, não. Mas às vezes eu quero fazer o papel de Deus na minha vida. E aí eu vou me punir com depressão, com angústia, com todo tipo de sofrimento. E conforme eu vou fazendo isso comigo, eu vou atacando o meu corpo. Meu sistema imunológico vai enfraquecendo. E conforme isso acontece, vão surgir, então, doenças físicas diversas. Né? Coloquei aqui algumas, que é o que ela cita. Câncer, esclerose múltipla, psoríase, lúpus, lepra, vitiligo, diabetes. Esses são citados pela Joana, mas eu, né, da experiência que a gente tem no consultório, posso acrescentar aí mais umas 20. Problemas cardíacos, síndrome do pânico, fibromialgia, né? E outras tantas doenças crônicas que a gente vai visualizando. Uma problemática que a gente não sabe de onde surgiu. Surgiu daqui, né? Então, vamos lá. Eu posso mudar o passado? Não, não posso mudar o passado. Onde é que eu posso mudar? Aqui, ó. A minha ação. Eu posso mudar nesse ponto. Buscando experiências que contribuam para o meu aprendizado. Já que não está no meu poder me punir ou não punir. Não cabe a mim nada disso. E a gente vai ver que a justiça divina não tem nada a ver com punição. Tem a ver com aprendizado. Por isso que a gente repete e reencarna. Porque Deus é pedagógico. Como um professor, ele nos dá outra oportunidade, outra oportunidade, outra oportunidade. Para quê? É para punir? Não, é para aprender. Então, é isso que nós devemos fazer da nossa parte. Buscar aprender e não nos punir. Então, o que eu tenho que fazer é mudar essa matriz mental, esse pensamento que eu tenho. Ai, Priscila, eu acredito nisso, mas aqui no coração está difícil a coisa. Então, nós vamos ter que buscar vencer essa culpa e esse pecado. Como é que eu faço isso? Fácil? Primeiro, a gente vai trabalhar a parte intelectual. Se convencer de que a gente merece ser perdoado, de que a gente merece uma outra chance. Se eu mereço, o outro também merece. O outro merece ser perdoado, o outro merece uma segunda chance. Mas aí a gente tem uma dificuldade no perdoar, porque a gente romanceia o perdoar, né? Por quê? Tem uma coisa assim de que perdoar é ser bonzinho. Depreciativo, esse bonzinho assim, bobo, passivo, submisso. Quando na verdade perdoar é um ato de assertividade, é um ato de decisão, de coragem. Não é aceitar o erro, mas aceitar aquele que erra, como uma pessoa falível igual a todos nós. Então vamos ver o que não é perdoar. Só para ficar mais fácil, primeiro. Primeiro a gente vai ver o que não é perdoar. Perdoar não é esquecer. Porque se a gente aprende com os erros, se eu esquecer o erro, eu vou errar de novo. Então, eu preciso lembrar. Mas entender que lembrar sem aquela carga emocional ruim.
lembrar como um ato da memória. Eu lembro que quando eu era pequena, uma vez, eu quebrei um vaso. Na verdade, eu quebrei todos os vasos que a minha mãe tinha do casamento dela. E ela ficava muito brava. Cada vez que eu quebrava mais um vaso, né, eu era uma criança muito arteira, ela me dava mais uma bronca e mais aquela coisa. E eu chorava. Até a vez que eu quebrei o último vaso. Gente, a hora que eu vi aquele vaso no chão, eu ajoelhei, eu ia de joelhos, a minha mãe segurava no pé dela e chorava, chorava. Ela nem tinha me dado bronca ainda e eu já estava chorando. Tá. Quando eu conto isso hoje, gente, a gente morre de dar risada. Porque eu era uma criança. E qual é o valor de um vaso? Então, não é esquecer. Naquela época, quando eu era criança, aquilo para mim era uma tortura. Porque quando eu vi o vaso no chão em cacos, eu já sabia que aquilo ia magoar e trazer tristeza para minha mãe. Aquilo para mim era uma coisa terrível que eu tinha feito. Hoje, eu consigo me perdoar plenamente. E minha mãe nem gosta de vaso, né? Hoje eu dou vaso com planta, que isso ela adora. Então, estou cheia de dar vaso com planta viva para ela. Pronto, reparei o meu mal. Então, não é um processo de memória, tá? É um processo do que vai no coração, de compreensão de que muitas vezes os erros que a gente comete é por conta da nossa infantilidade espiritual. Nós somos como crianças espirituais, estamos aprendendo. E a gente aprende assim, na tentativa e erro. A gente tem que experimentar. Não vou fazer nada para não errar. Não dá para viver assim. Nós precisamos agir. Tá? A segunda coisa é, não pensa que perdoar é não sentir dor. Tá. Então, numa palestra do Rossandro Klinger, que eu até gostei muito, que ele diz, chama Auto-Perdão, um processo necessário, alguma coisa assim. Ele fala assim, imagina que alguém matou seu filho. Você perdoar aquele criminoso, entendendo que ele é uma pessoa falível, não vai trazer seu filho de volta. Vai continuar doendo. Você vai continuar tendo saudade. Mas liberta você de um laço com aquela pessoa. Que, na verdade, às vezes, atropelou ele no momento de irresponsabilidade. Porque ele também é uma criança espiritual. Mas não vai deixar de doer. A terceira coisa é, não quer dizer que você concorda com a coisa errada. Você perdoar alguém que cometeu um ato errado, não quer dizer que você concorda com ela. Vamos supor que seja seu filho, e seu filho cometeu alguma coisa e foi para a cadeia. Você procurou advogado, você vai visitar. Você faz o que está ao seu alcance. Isso não quer dizer que você vai concordar com o que seu filho fez de errado. O erro dele é dele, mas não cabe a você puni-lo. Não é? Então, perdoar não é concordar com a coisa, não é ser conivente com o erro. E a última coisa é que ele não é rápido. Ele não é instantâneo. Tem um passo de cada vez. E aqui eu pus uma observação, porque assim, às vezes eu não perdoo para não perder o bode expiatório. O que quer dizer isso? Quer dizer que às vezes eu preciso pôr a culpa em alguém, gente. Porque se a culpa for minha, a responsabilidade vai ser minha e eu vou ter que tomar uma providência. E às vezes é muito confortável ficar no lugar de vítima. Aquilo que me fizeram na infância, por isso que eu sou assim, eu não vou para frente. Então, a gente fica eternamente colocando a culpa em alguma coisa, em alguém que aconteceu lá no passado, para não mudar as nossas atitudes. Bom, então tá, a gente já sabe que não é perdoar. Agora, o que é perdoar? É lembrar, mas sem aquela dor emocional. Quando a gente compreende que isso faz parte de ser humano, errar faz parte de ser humano,
a gente consegue compreender um pouco melhor o outro. Não é apenas intelectual, mas é emocional. É alguma coisa que, de tanto pensar, eu vou começando a sentir. Porque as pessoas falam assim, não vou perdoar, porque não é de coração. Tá. Começa perdoando aqui. Vai repetindo. Eu perdoo, eu perdoo. Uma hora, aquilo começa a ter ressonância naquilo que você sente. Se você se dispõe intelectualmente a uma ação, você vai agregando, lembra que a mente atrai tudo? Você vai agregando ferramentas para começar a sentir. E é um processo. Primeira fase. Primeira fase é não revidar. A pessoa fez o mal para mim, eu pego e vou lá e faço o mal para ela. E ela faz o mal para mim, eu faço o mal para ela. E onde vai acabar isso? Alguns casamentos acontece isso, né? Meu marido faz um mal para mim, eu faço um mal para ele. Ele faz um mal para mim, eu faço um mal para ele. E aí a gente termina no divórcio. Nada resiste, mas revide. Primeira coisa, não revidar. Tá. Eu consigo não revidar, mas eu ainda quero muito, né? Que aquela pessoa sofra. O segundo passo. Não desejar que aquela pessoa sofra. Não desejar o mal. É igual a criança que quebrou o vaso. Imagina se minha mãe me desejasse mal porque eu quebrei um vaso. Eu ia estar pagando os vasos até hoje. Né? Não desejar o mal. E nem a justiça divina. Eu não vou fazer nada, mas a justiça divina vai porque... Não. Quais são os caminhos que a justiça divina vai encontrar para que essa pessoa reaprenda, aprenda o caminho certo? É com a justiça divina, não é comigo. Vamos lembrar que justiça não é igual a vingança, nem punição. E aí o último passo, ou terceiro passo, seria desejar o bem. Nossa, aquela pessoa errou. Eu desejo de todo o coração que ela não erre mais, que ela acerte, que ela seja feliz. Já está longe disso. Para mim, isso está longe um pouco, né? Para muitas pessoas. Algumas eu estou na primeira fase, outras eu estou na segunda fase, outras eu estou na terceira fase. E tem ainda uma quarta fase. Além de desejar o bem, é fazer o bem. Fazer o bem para aquela pessoa que de alguma forma nos machucou. É a última fase. Né? É uma fase mais difícil. Vamos supor, né, que para algumas pessoas a gente já consegue fazer isso. É um caminho, gente. E se eu não consigo de jeito nenhum, eu vou usar a prece. E toda vez, todo dia, não é uma prece só, não. Tá? A prece é contínua. Toda vez que eu for orar, porque está no Evangelho. A hora que você for fazer a sua oferta, se você tiver alguma coisa lá com o seu inimigo, deixa a oferta no pé do altar. Vai fazer as pazes com o seu inimigo. Depois você volta e faz a oferta. Então, a gente quer fazer uma oferta a Deus do nosso coração? A cada dia, todo dia, nós devemos buscar essa reconciliação, mesmo que ela ainda não aconteça. Ela pode acontecer só dentro do nosso quarto, enquanto a gente ora. E pede a Deus que auxilie a gente a compreender e auxiliar a mim, que me sinto lesado, ao outro que me lesou. E se eu mesma fiz alguma coisa pela qual eu me recrimino, que Deus me ajude a compreender que eu ainda sou um ser em evolução. Me ajudar a não errar mais. E a aprender, aproveitar aquele aprendizado para agir de uma maneira cada dia melhor. Então fica essa mensagem para a gente. Não importa quantos erros você cometer, ou quão lento é o seu progresso.
Você sempre estará à frente de quem não está tentando. Então, que nós possamos assumir isso como um compromisso para nós. Vamos em busca dessa reformulação, desse plantio novo. Que a gente possa ter um excelente 2019 e tudo de bom. Bom dia.